Em primeiro lugar, primeira coisa, você tem que desmascarar esta mentira da perseguição anti-gay. Porque os gays alegam, os gaysistas, não os gays, não pode falar gay, gay tem um monte de gente gay. Agora, liderança gaysista são umas centenas de caras que estão ganhando dinheiro com isso, hein? E levando vantagem. E que querem mais poder e mais poder. Então vamos distinguir as duas pessoas, esses dois tipos de pessoas. A liderança gaysista diz que 16% da população são homossexuais. Na verdade, não são, mas admitamos a premissa deles, 16%. Ora, no Brasil existem 50 mil homicídios por ano. Isso quer dizer que se houvesse 8 mil assassinatos de gays por ano, isso estaria dentro da expectativa estatística normal. Ou seja, para você dizer que existe uma onda de violência anti-gay, seria preciso que a quantidade de gays mortos ultrapassasse, tá certo, a sua participação estatística no conjunto da população. Então, se tem a expectativa estatística seria de 8 mil gays, você me aparece com 10, 12, 15, fala, opa, então está havendo uma violência especial voltada contra gays. Mas existem 8 mil assassinatos de gays por ano? Não, eles aparecem com 100 e poucos casos. Ou seja, entre os vários grupos sociais brasileiros que estão expostos a risco, os homossexuais são os que menos têm risco. Se houvesse 8 mil assassinatos de gays, isso ainda não configuraria nenhuma violência específica voltada contra gays. Por quê? Porque isso estaria dentro da expectativa estatística real. Se tem 50 mil por ano, 16% vai dar 8 mil. Certo? Então, se fosse 100 mil, seria 16 mil. Então, em vez de 8 mil, eles nos apresentam 100 e poucos casos e dizem, olha aqui a onda de violência. Segundo, todo e qualquer homossexual que morra, já existe a presunção, primeiro, de que o sujeito foi morto por ser homossexual. Outro dia houve um crime hediondo contra o rapaz, apareceu de olho furado, essa coisa toda. Não se tem a menor indício de que o sujeito foi morto por ser gay ou por outro motivo qualquer. Mas já existe a presunção de que ele foi morto porque havia ódio anti-gay. E segundo, existe a presunção de que esse ódio foi incentivado por motivos bíblicos. Então me mostre algum caso, um único, pelo amor de Deus, que o sujeito leu a Bíblia e disse, isso aqui é uma abominação, eu vou sair matando gay. Não tem nenhum. Então isso tem que ser desmascarado de cara, você nunca pode aceitar. Agora, se você aceita a autoridade do seu interlocutor para te acusar de coisas que não existem, e aceita ser julgado nos termos dele, você já perdeu a briga, porra. Em segundo lugar, outro dia houve uma discussão entre o pastor Silas Malafaia e esse senhor João Willis. E o pastor alegava o seguinte, diz, não, homofobia, quer dizer, atos de discriminação contra gays tem que ser punidos por lei. Mas a simples expressão de uma opinião é um direito constitucional. Daí respondia o João Willis. A violência física é precedida da violência simbólica, de um discurso. Eu digo, isso é verdade, isso acontece. Só que, meu filho, as maiores vítimas de violência simbólica seguida de violência física são os cristãos e não vocês. Anualmente morrem no mundo 110 mil cristãos por causa de discursos como esse que você faz. Então você está incentivando uma violência que existe. E nos acusando de incentivar uma violência que nem sequer existe. Então cale a sua boca, tá certo? Em segundo lugar, quando começou a violência contra cristãos? Começou em Roma. Eu acabei de ler aqui no apologista gay John Boston, alega de que em Roma, nas altas classes, o homossexualismo era perfeitamente aceito, era normal, etc. Então, a classe dominante romana era composta maciçamente de gays, entre os quais imperadores notoriamente gays, como Nero, Calígula, Adriano, está lá na história dos 12 Césares de Sueton. Quem foi que condenou os cristãos a ser comidos na arena por leões, ou a ser torturados, a ser crucificados? Foi esta gente. Então foi uma elite gay, responsável pelo massacre de cristãos durante 3 séculos. Então, esse Sir John Willis é porta-voz da mesma tendência, do mesmo ódio anticristão, que reconhecidamente mata milhões de pessoas. E ele vem com esses 100 casos de gays mortos, que ele não tem sequer a prova de que foi por preconceito anti-gay, e com base nisso nos acusa a todos de estar gerando violência contra eles.
É claro que esse sujeito, vamos dizer, é de uma mendacidade psicótica, no mínimo. Chamar de psicótica é bom, porque você deve chamar de psicopática. Tá certo? Que é uma pessoa insensível à diferença entre verdade e erro. É preciso, então, acusar essas pessoas, vamos dizer, da sua falsidade. Tá certo? A sua falsidade mal intencionada, proposital, e nunca aceitá-los como interlocutores legítimos. Agora, vocês deixam a Marisa Lobo na condição de ficar numa posição de se autodefender, quando vocês deveriam estar lá atacando e dizendo isso. Já vocês, gaysistas, vocês matam cristãos desde o primeiro século. Hã? Quer dizer, a propaganda anticristã é de uma virulência muito grande, e vocês estão acrescentando as suas palavras a esse discurso anticristão, que reconhecidamente mata 110 mil pessoas, ainda mata 110 mil pessoas por ano. E é isso que vocês querem. Quer dizer, vocês são assassinos de cristãos. Desde o século I vocês são. Por quê? Isso aí não é a prática homossexual, isso é o gaysismo político organizado, isso é outra coisa, meu filho. Não estou acusando você de ser homossexual, estou acusando você, tá certo, de criar o estado de violência simbólica que gerou e continua gerando violência anticristã em proporções apocalípticas. Então, cada vez que você abre a boca para nos chamar de homofóbicos ou de fundamentalistas, etc., quando usa a palavra fundamentalista, está igualando os cristãos aos radicais islâmicos que estão matando cristãos. Você não tem vergonha? Quer dizer, você pega a vítima e carimba com o mesmo rótulo do assassino? Isso não é violência simbólica, rapaz? Então, em segundo lugar, vocês concedem a essa militância gaysista o direito de ofender e de insultar vocês ilimitadamente e jamais processo nenhum. Já perceberam isso? Vocês têm preguiça. Se você pegar as declarações que esses camaradas fazem, apelando inclusive, convocando a morte de cristãos, vocês não fazem nada.